Gente, vamos lá. Esse negócio de investir pra viver de renda, dá mesmo pra fazer? Porque assim, inflação, dólar chegando a R$7, parece que nada vence. Sim. Assim, sei lá, 5 anos atrás, se eu tivesse 3 milhões de reais, você teria $1 milhão. Hoje eu preciso de quase 7 pra ter $1 milhão. Esse negócio que você tá falando, Kaique, é interessante porque esses obstáculos de curto prazo, muitas vezes eles podem ir desanimando o investidor, na verdade. Sim. Uma troca de governo, um aumento do dólar, uma guerra aqui, uma explosão ali, um não sei o quê. E aí o cara que tá ali, investindo R$1.000 por mês, no sufoco, no suor. R$500. R$500, R$300. O cara vai desanimando. Ele vai falando, cara, eu fiquei investindo um ano aqui, aí subiu o dólar aqui, cara, fodeu. Toda a minha grana foi pro saco em dólar, entendeu? Eu acho que assim, uma coisa que é muito diferente do Brasil e do restante do mundo é que o brasileiro, ele não deveria ter esse tipo de preocupação, tá? Ele falando assim, muito forte. Por quê? Isso é até verdade pro americano. Vamos falar assim, o americano, o investidor americano, ele investiu lá em renda fixa, a inflação subiu, ele perdeu dinheiro? Perdeu. Por quê? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos é muito pequena. Quando a inflação sobe um pouquinho, ele perdeu o poder de compra, porque o dinheiro dele não foi corrigido de acordo com a inflação. No Brasil, bicho, isso não é verdade. Você pega qualquer época, se o cara permaneceu pelo menos 2 anos investindo no CDI, basicão do basicão, ele já superou a inflação. Então, quando o cara fala assim, a inflação subiu. Legal, a inflação subiu, mas se você tivesse investindo o seu dinheiro no negócio mais conservador possível, que é o Tesouro Selic, o CDB... Conta corrente remunerada. Conta corrente remunerada, o dinheiro dele rendeu mais do que a inflação. Então, esse é um argumento que, assim, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Por que eu vou investir se a inflação está toda hora subindo? Você está no Brasil. E no Brasil, historicamente, a taxa de juros ela é bem superior à taxa da inflação. Então não tem porquê você falar assim, não vou investir porque a inflação vira e mexe, sobe, aí come o meu poder de compra. Esquece isso. Porque no Brasil, historicamente, silicona vence a inflação, assim, mas é de lavada. O desafio é anterior. A pessoa tem que criar a disciplina de investir. E esse ponto que foi colocado, né, de as intempéries do curto prazo podem causar o desconforto e eu vou desistir. Se a pessoa entra com essa mentalidade no mundo do investimento, se ela replica isso, por exemplo, na carreira profissional dela, ela também desistiu. Porque o começo é uma barra, é uma dureza, né? Você está lá ralando, começa pequenininho, né? Você está vendo um monte de gente ganhando muito mais do que você e você batalhando, e tem coisas que só acontecem com o tempo. No mundo dos investimentos é a mesma coisa, inclusive. Você tem que ter tempo, as coisas não acontecem assim no estalar de dedos. Então, resiliência tem que ser uma prática diária do investidor. Seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Né? A não ser que você já tenha herdado um caminhão de dinheiro e você está alocando. Aí é diferente. Não, aí sai do programa. Aí é diferente. Sai do programa. Não, mas aí eu vou até dar um puxão de orelha a quem acompanha o Primocast desde o começo, porque assim, se você assistiu o Primocast desde 2019 e tem aquela mentalidade de tipo assim, não sei se vou estar vivo amanhã, amigão, passou 5 anos. Você tá vivo, né? Passou 5 anos, você tá vivo, você não investiu. E aí? Exato. É aquilo lá da mesmo. paciência, cara. Se você tivesse começado lá atrás, mesmo com um pouquinho, resiliente, um pouquinho, teria passado 5 anos aí de valorização em cima do que você estava vivendo. Mas vamos lá, vamos começar falando, vamos começar a desenhar. Então, quem tá ouvindo a gente aqui, o cara quer parar de trabalhar, ele quer não precisar trabalhar. Ter opção. Vamos reformular aqui. Exato. Porque eu acho que a gente pode ter os vagabundos, mas a gente pode ter também o cara que ele fala assim, não, cara, eu quero só trabalhar em paz. É isso, é porque o cara que às vezes ele tá ganhando ali os seus R$5.000, R$10.000 suados, ele tá na roda de ratos. Ele entra R$5.000 e sai R$5.000. Entra 5, sai 5. Ele fala assim, não, eu quero ganhar 5 além dos meus 5 pra eu conseguir viver em paz. Se eu quiser ir pra Disney, eu vou pra Disney. Se eu quiser ficar um mês em casa, eu fico. Como que ele começa a planejar esse caminho? Quais são os primeiros passos? Ele fala assim, putz, cara, eu queria planejar a minha... Pode ser uma aposentadoria, a minha vida de renda passiva aí. Fechou. O primeiro passo, cara, é você imaginar e você fazer conta. Tá bom. Qual que é o padrão de vida que você quer ter. Quando pra você assim, eu quero ter a opção... Eu vou anotando aqui o passo a passo. Quero eu não posso ter falar a os opção... valores pra vocês. Não, vamos fazer com valor, eu quero ter a opção
de não trabalhar. 10 mil reais é um número factível que o brasileiro médio ele quer. Ele quer ganhar 10 mil reais por O 10 mês. mil reais é um número mágico? Eu acho que é. Ainda é? Eu acho que depende muito do lugar, né? Por exemplo, o custo de vida em São Paulo é 2,5 vezes maior do que em um outro estado do Brasil, sabe? Então, eu sempre falo, faz isso aí na sua realidade. Fala, poxa, eu queria morar naquele apartamento ali, cara. Quanto que é o aluguel lá? Ah, mas eu queria comprar. Faz o aluguel porque já vai te dar ali o usufruto e tudo mais. Quanto que você gastaria de conta mais ou menos, de luz, de água? Ah, eu quero ir 2 vezes por mês num restaurante bacana. Então vamos colocar aí 600 pau nessas 2 saídas num restaurante legal aí que você gastaria. Deixa eu dar um passo atrás. Se o cara for aqui ele vai depender do governo, ele tá meio aqui aleatório aos investimentos. Qual que é o máximo lá que a Previdência Social pode pagar para esse cara? Qual que é o teto? 7 mil e uns caraminguás. 7 mil. O teto do INSS hoje é esse. E o grande problema Mas é ele que tem que contribuir pra cacete. Não Isso vai é. Tem que acontecer. contribuir no teto No talo. durante Cara, a sua vida. Minha mãe trabalhou anos. E não vai pegar ainda. Minha mãe aposentou, minha mãe trabalhou anos e pra ela veio, sei lá, 2 pau, alguma coisa, quase, tipo 3, do máximo 3, eu acho. 3 Você tá reais, falando 3. que o cara, se ele for pra esse caminho de depender do governo, o que ele contribuir com o governo, ele não vai retornar isso depois em vida. não vai retornar, vamos reformular, ele não vai retornar num benefício equivalente ao que ele contribuiu. Tipo assim, ele vai ter contribuído muito mais do que vai voltar para ele. Né? Ah, por que isso acontece, Gui? Porque tem muitas pessoas aposentadas e poucas pessoas contribuindo para o INSS. É uma conta que... É um colapso. A cada 3 um idosos modelo. é um trabalhando. É por conta do Isso. modelo, não é um modelo de capitalização, né? Onde eu guardo o meu. Não. Você guarda o suficiente para pagar quem está precisando agora. E tem muita fé de que quando você for precisar, alguém vai estar pagando para bancar o seu. Exato. Esse é o modelo do INSS. É Então, mais assim, arriscado que tigrinho, O né? teto do INSS hoje é de 7 e pouco. Vamos falar aqui que são 6 salários mínimos. Eu tenho convicção que essa quantia de salários mínimos ela vai abaixando ao longo do tempo. Então, quem está assistindo aqui, daqui a 10, 20 anos... Vai ser 5, né? Sei, 4. 5, 4, 3, entendeu? Não dá pra gente saber. Vai depender da realidade demográfica do Brasil, quantos filhos a gente vai ter agora. A gente só sabe o direcional. Será menor. Vai ser menor. Por conta de demografia. Então, Tem gente que simples fala assim. já que o brasileiro médio tá tendo 1,5 filho. Tipo assim, então tecnicamente não tá fechando a conta já. Para você repor, pra você manter a taxa ao mesmo nível de população, é 2,1 filhos por casal. Né? Então, se a gente está tendo 1,5, já tá errado. Nossa população já vai entrar em uma trajetória decrescente daqui a um tempo. Vamos ajudar aí, hein, Guilherme? Então, o Fiz minha Lucão parte, também. até agora. O Lucão também. Eu já zerei aqui, 2 aqui, Só já trabalho. pronto. Então tá, beleza. Então o cara que tá torcendo ali pro governo ajudar ele quando ele se aposentar, ele tem um teto de 7 ali. Isso. Que talvez a pessoa que tá assistindo a gente, na vez dela, pode ser 7 ou menos do que 7, né? Porque depende muito do quantos salários vai ser. Só que pra ela ter esse teto, cara, ela precisa estar recebendo um salário, sim, muito alto e contribuir... Desde sempre. Exatamente. 30 anos trabalhando com um salário muito Qual que seria a alto. contribuição que ela precisa dar aqui? Porra, precisa ser um salário acima de 20 pau, né? Pra ela bater, Ou bater seja, esse teto de O que contribuição. a gente tá falando aqui, você precisa 1% ganhar da mais de população 20... consegue se aposentar então com 7. Se Quem o não cara... precisa do INSS? Que não precisa do INSS, basicamente. Você precisa ganhar 20 mil reais por mês durante toda a sua vida, 30 anos. 30 anos, para você contribuir com o INSS, depender que esse modelo não tenha virado um colapso até chegar a sua vez, né? E aí os caras falam assim, pô, cara, acabou o dinheiro. Para você ganhar 7 mil reais, ou seja, provavelmente se você ganhar 20 hoje, o seu custo de vida vai estar 20, porque eu conheço você. Então, você vai lá pegar depois e vai ganhar 7. Então, você já se lascou. Ou seja, não se sustenta. Você tem que ir para os investimentos, senão o bicho vai pegar. Você Exato. está dependendo de uma Certo. pirâmide legalizada. Isso, perfeito. Perfeito. É isso. Vamos voltar, então. Vamos construir a vida desse cara que ele quer viver de renda, então. Vamos lá. Fechou, boa. Então, primeiro passo de tudo é qual que é o padrão, qual que é a vida que eu quero ter quando eu vou me aposentar. Isso é muito particular de cada pessoa, né? Tem gente que quer ter uma vida tranquila no interior, um custo de vida mais baixo, não quer ter um carrão, não quer ter um apartamentão, quer ter um lugar tranquilo. Outras pessoas querem ter um padrão de vida mais legal.
Pô, eu quero frequentar um restaurante legal, quero viajar em hotel bacana, 1, 2 vezes por ano, quero, pô, morar numa casa legal também. Então você vai aumentando seu custo de vida. Primeiro passo faz essa conta. Você precisa saber. Ah, pô, fazer essa conta é chato. Você não consegue fazer essa conta, você não vai sair do zero. Você não tem como você se planejar se você não colocar no papel qual que é o custo da vida que você quer ter, que você almeja ter. Não consegue fazer isso, você não consegue ir para nenhum lugar. E é até bom até para ter um pouco de parâmetro das coisas, da realidade. Às vezes você pode, sei lá, escrever um número 100 mil por mês. Aí você vai chegar no final da conta e falar assim, não, cara, eu acho que 100 mil reais por mês não é factível para mim, porque eu vou ter que ter um montante tão grande de dinheiro que eu acho, mas será que eu consigo? Vou reduzindo aqui, 25 já é uma realidade para mim. Então tem que ter esse número. Exatamente, né? E tem que ter um estudo muito verdadeiro, porque um erro comum é a pessoa olhar o momento de vida dela atual e ela perpetua aquilo. Já fiz isso já. Com a situação que ela tem hoje. Só que daqui a 20, 30 anos, depende do momento que você faz esse estudo, 40 anos, tua realidade será completamente outra. Em todos os aspectos, estrutura familiar, você como ser humano vai estar precisando muito mais de elementos de saúde, por exemplo. Eu acho que depende da sua época de vida, vai ter alguns picos, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha uma conta na cabeça que 10 mil reais por mês tava ótimo. Só que, pô, não tinha mulher e não tinha 2 filhas. Aí, tipo, hoje 10 mil reais, já na realidade que eu vivo, já fica apertado pelos luxos que eu quero, tipo, colocar minha filha numa boa escola e tudo mais. Pô, tem que aumentar um pouquinho mais. Mas eu sei também que daqui uns 20, 30 anos, eu não vou precisar de todo esse dinheiro que eu uso hoje, vou precisar um pouco menos, porque provavelmente eu já vou ter minha casa quitada, convênio médico vai ficar um pouco mais alto, mas não ao ponto de pagar uma escola para uma criança. Então, realmente, eu acho que são picos e ondulações, você tem que achar um meio termo ali. Eu vou trazer um elemento para você que depende, né? Um bom convênio médico para uma pessoa numa idade já mais avançada, não precisa nem ser idoso, tá? Se for 50 a mais... E a depender do colégio que você paga para criança, eu vou dizer para você que o convênio custa 2 vezes o colégio. Caraca. A depender do convênio e do colégio. Mas eu vou dizer para você que o custo de saúde por pessoa custa 2 vezes o valor do colégio. Mais uma vez, a depender da situação. No mínimo igual, eu tenho convicção que vai ser. No mínimo igual, eu tenho convicção que vai ser. Saúde no Brasil, uma boa saúde no Brasil, não custa barato. Custa menos do que custa em algumas economias desenvolvidas, mas não é barato. Sim. Não é barato. Então vamos lá, beleza. Vamos fazer a conta vamos fazer com 10 mil reais? Vamos fazer com 10, que fica o número mais redondo. Legal. Que a galera gosta de 10. Vou fazer a calculadora aqui, vai. Vamos fazer aí, com 10. 10 mil. 10 mil. Aí o que você vai ter que fazer? Pô, eu quero ter 10 mil, Gui. Show de bola. Mas em quanto tempo você almeja se aposentar? Ou você ter a opção de parar de trabalhar? A pessoa vai falar assim, pô, eu quero em 5 anos. Legal, gente, a gente vai fazer a conta para você e você vai ver que talvez não seja factível, tá? Então, se você quiser, tem uma coisa que você fala, 5 anos, 10 mil reais por mês daqui a 5 anos, vai ter um negócio que chama inflação. Então, se você ganhar os 10 mil reais, se planejar para ganhar 10 mil reais daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, vai passar 20 anos, você vai ganhar 10 mil reais passivos, você vai falar, caraca, meu padrão de vida é muito mais baixo. Então você precisa ajustar. Tá equivalente a você ganhar 3 mil reais hoje. Perfeitamente. Então você precisa fazer esse ajuste pela inflação. Então, tipo, 10 mil reais. Se eu planejo me aposentar daqui a 20 anos, eu preciso corrigir esses 10 mil pela inflação. Mas eu tô com o computador justamente porque a gente... Graças a Deus que eu tava pensando. Já fez, como é que eu faço? Eu vou fazer. A gente tem a planilha. Se foi chute ou se foi um cálculo mental dos mais precisos, mas é mais ou menos esse negócio. Né? Os 10 mil é como se foram os 3 mil de hoje, entendeu? Triste, 10 mil lá na frente é como se foram os 3 mil de hoje. A gente vai mostrar isso nos números aqui. Exato. Então, assim, eu quero me aposentar daqui a 20 anos. Quero ter um padrão de vida equivalente a 10 mil reais hoje. Qual que é a renda mensal que você precisa almejar daqui a 20 anos? 26 mil. Então, tipo, você não pode se planejar para ter uma renda passiva de 10 mil lá na frente. Esse é o erro mais comum que a galera faz. Ela se planeja para ter uma renda passiva de 10 mil lá na frente, aí começa a investir em 1, 2, 3, 4, 5 anos, acumulando esse patrimônio. Passou 10 anos, ela falou, caraca, assim, eu tô muito distante do meu objetivo de ter uma qualidade de vida legal. Por quê? Meu amigo, a inflação comeu todo o seu poder de compra.
Você vai chegar lá e vai ter 3, 4 salários mínimos, quando você queria ter 10. Entendeu? Então, esse é o principal erro que a galera comete. Primeiro, então, quero ter o padrão de vida equivalente a 10 mil, ou seja lá qual for o valor que deu a sua continha. Você vai corrigir isso pela inflação. Qual a inflação que eu coloco, Gui? Coloca 5% ao ano aí, né? Pelos próximos 20 anos. E aí depois a gente pode até, inclusive, se der, a gente compartilha essa planilha em algum lugar, ou no Instagram do Primocast. A gente pode colocar lá. Quem a galera colocar, a gente manda comentou lá, a gente manda o link com a planilha. Quem comentar a planilha lá no nosso post, lá, corta pra mim. Quando a gente comentar a planilha no post, vai ter uma automaçãozinha bonitinha lá, você vai receber a planilha lá no seu direct. Perfeito. Boa. Então, 20 anos é 26 mil. Pô, show de bola. Aí, Gui, então quanto que eu preciso acumular de patrimônio? Pode ver mais uma caneta pra Dá mim, mais uma velho? caneta aí, porque a gente tá dividindo a mesma caneta? Aí, ó, tem aqui, ó. Pronto. Pô, obrigado. Tá, então fica com essa. Tá bom, 26 mil. Quanto que eu preciso acumular de patrimônio? Assim, ó, eu quero ter uma grana lá guardada e essa grana vai me gerar renda passiva, né? Porque você fica tranquilo quando? Quando seu dinheiro tá lá aplicado, Aham. ele vai te gerando uma renda sem que você precise fazer nada. É o que a gente chama de renda passiva. Franquia é renda passiva, Gui? Não é, pô. Franquia você vai ter que estar lá trabalhando, tal, acompanhando, contratando, mandando embora. Processo trabalhista, isso não é renda passiva. Renda passiva é o negócio tá lá pingando pra você. Você pode estar dormindo. Tá dormindo e pingou. Isso é renda Acordou, passiva, notificação. meu negócio é renda passiva? Não, pô, isso é renda ativa. Tu tem que estar lá trabalhando. Você pode viajar, ficar 2 anos sumido, o negócio tá lá girando grana? Não. Isso é renda ativa, cuidado. Então, renda passiva. Precisa estar um patrimônio acumulado te gerando lá. Como é que eu sei, Gui, quanto que eu vou ter que acumular de patrimônio para ganhar esses 26 mil lá na frente? Você vai fazer uma conta simples que vai te assustar agora, mas a gente depois vai fazer os cálculos, você vai ver que não é tão assustador assim. Você vai pegar isso e multiplicar por 150. Então é os 26 mil vezes 150. 3 milhões e 900. Então, daqui a 20 anos, se você quer ter uma renda passiva mensal que te garanta um poder de compra de 10 mil, equivalente a 10 mil reais hoje, você precisa acumular um patrimônio de 3 milhões e 900 mil. Aí você vai começar a fazer conta. Caralho, quanto que eu preciso investir por mês para chegar nisso daí? Hã? Comecei zerado. Comecei zerado. Se você for pegar a mesma quantia todo mês, tipo assim, eu preciso investir a mesma quantia todo mês, de hoje até 20 anos, 240 meses investir na mesma coisa. Sem corrigir esse valor. Você tem que corrigir, tu vai se assustar de novo. É 3 mil reais por mês. Puta que pariu. 3 mil reais já Aí o vira... cara olhou e falou, molhou. Já vira 2 salários mínimos ali. 2 salários mínimos é alguma coisa já por mês. Já 2 salários mínimos é alguma coisa. Só que tem um grande problema nesse cálculo. Essa é a maior parte das planilhas que a galera compartilha, é com essa mentalidade, imaginando que você vai poupar a mesma coisa todos os meses. Só que qual que é o grande problema dessa conta? Cara, 3 mil reais hoje, a gente tá falando que você vai ter que poupar 3 mil reais todo mês. 3 mil reais hoje é muito diferente do que daqui a 15 anos. Porque tem um negócio que chama inflação. Então daqui 3 mil reais, pra você poupar 3 mil reais daqui a 15 anos, vai ser muito mais fácil do que você poupar 3 mil reais hoje. Sim. Porque o salário vai sendo corrigido, a gente tem dissídio e tudo mais. Então o Lucão hoje ganha 20 pau por mês, daqui a 15 anos vai estar 50, 60, com o mesmo poder de compra. Então você poupar 3 mil reais lá na frente, vai ser muito mais fácil. Então nessa planilha aqui a gente fez um ajustezinho também. Você fez tipo a tabela de crescimento de aporte ali. Exatamente, de acordo com a inflação, para te dar esses 3.900. Então você precisaria começar com aproximadamente R$ 1.400 por mês. Já é mais factível. Porra, bem melhor. Mais factível. Só que o que você vai ter que fazer com esse aporte? Ir corrigindo ele de acordo com a inflação. Mês a mês? Mês a mês, ano a ano. Vai corrigindo ano a ano, que você vai ficar chato. Quanto que tem que render por mês? Porque se você corrigir mês a mês, aí você pega um mês que teve deflação. Opa, vou aportar menos. Não, Sim. não. Então faz anual, porque Sim. deflação anual no Brasil não vai nunca ter, vi. nunca vi. Quantos por cento tem que bater ao mês aí na sua conta? Ó, legal, esse é um ponto legal. Porque tem gente que vai falar, vou fazer a simulação, Gui. Aí eu vou colocar lá que minha carteira vai render 20% ao ano. Pô, então eu vou me aposentar muito antes do que eu imaginava. Eu falo, pô, legal, se tudo der certo. Aí tu se planeja, tu fez as contas pra se aposentar, imaginando que sua carteira vai render 20% ao ano. Aí passou 10 anos, rendeu 10% ao ano. Você vai ter uma surpresa muito negativa. Então o que eu falo com a galera? Pô, imagina um cenário conservador
Porque o que pode acontecer lá no futuro é você se surpreender positivamente. Eu me preparei para o pior, só que o que aconteceu? O melhor. Então eu vou me aposentar com uma condição financeira melhor do que eu esperava. Então é tipo Ou assim, antes. Ou antes, exatamente. o cara se prepara pra se aposentar daqui 20 anos, ganhando 10 mil reais por mês, ou ele se aposenta daqui 20 anos ganhando 15, ou ele se aposenta em 17, 16 anos. Exatamente. Perfeitamente. Então hoje qual que seria uma taxa de remuneração assim conservadora para você imaginar? Cara, se a gente for pegar um título público hoje, assim, você garante essa taxa de remuneração sem grandes problemas, tá? Sem problema nenhum, na verdade. Por 12 anos, 13 anos, é de 13% ao ano. Então, se você investir em renda fixa, colocar a grana lá em renda fixa, você vai ter um retorno de 13% ao ano. Se você fizer uma seleção pouco melhor de ativos com fundos imobiliários, bons ativos de renda fixa, boas ações, comprando e vendendo no momento certo, cara, isso aí pode ir para 15, 16, se você fizer uma boa seleção e acompanhar analistas profissionais, que é o que a gente vem fazendo lá na Finclass. Aí você fala, pô, 2% ao ano não muda nada. Os caras se mataram, fizeram um monte de estudo e vão entregar 2% ao ano a mais? Mas ó, a diferença, cara, se você... Aqui a gente tá falando de acumular 3 milhões e 900. Em 20 anos. Se o retorno sai de 13% ao ano para 15% ao ano, a gente tá falando de 1,5 milhão a mais de patrimônio acumulado. É 50%, basicamente. É. Praticamente, é 40 e poucos por cento. 40 e poucos por cento. A diferença é gigantesca para uma taxa de retorno incremental. Então a galera fala assim, por que eu vou assinar a Finclass para ter um retorno adicional de 2% ao ano na minha carteira? Você não está assinando para você ter... porque o cara fala, porque eu invisto R$1.000 por mês, isso vai dar R$20 a mais, ô Ricardo, R$200 a mais no ano. Você não tem que olhar agora, você tem que olhar que isso, tem que olhar o montante, né? que é capaz de fazer daqui a 20 anos. Você está falando que a gente pode ajudar você, e a gente ajuda os nossos assinantes lá, a ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões a mais do que ele poderia daqui a 20 anos. A gente está falando de ter uma condição de vida muitíssimo melhor, dele colocar o filho numa escola top, então, de ter um plano de saúde absurdo para ele. Não assina não, cara, fica perdendo dinheiro aí. Tá tudo bem.